Obrigada, deputado Jean Willis. Obrigada pela sua presença, pela sua fala e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pelo trabalho que realiza na Câmara Federal. Convido agora para fazer a sua fala Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que é advogado, mestre em Direito Constitucional e autor do livro Manual da Homoafetividade. Paulo, são 10 minutos, se houver necessidade tem mais 5. Nenhum dos dois aqui precisou do tempo todo, mas fique à vontade, viu? Eu acho que eu vou usar o tempo extra que eles não usaram. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer ao deputado Jean Willis e ao mandato que foram os que efetivamente me convidaram, agradecer à Comissão de Direitos Humanos do Senado, que aparentemente ainda é a única comissão de direitos humanos que não se limitem a heterossexuais que se identifiquem com o próprio gênero, ao contrário da Câmara, e agradecer e parabenizar por esse evento tão importante sobre o casamento igualitário. A minha fala, a ideia é explicar um pouco a evolução da luta judicial que culminou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem brevemente, eu até brinquei com a Carla, Jean, que eu dou uma palestra de mais de 1 hora só sobre isso, normalmente. Então, assim, só explicar como começou, o que se consolidou com a decisão do Supremo e justificar a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a obrigatoriedade dos cartórios de registro civil celebrarem o casamento civil homoafetivo, como já mencionado aqui nas falas anteriores. Então, no Brasil, o debate começou no tema da união estável, como foi mencionado, A união estável, que é o chamado casamento sem papel passado. Pela lei, a união estável é a união pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família. E intuito de constituir família não significa ter filhos, poder ter filhos, nem querer ter filhos. Significa você ter uma comunhão plena de vida, um embaralhamento de vidas e patrimônios, como diz a Maria Berenice Dias. Então, nos anos 2000, casais formados por pessoas do mesmo sexo começaram a pleitear no Poder Judiciário o reconhecimento da sua união conjugal como uma união estável. Então, a Maria Berenice Dias começou a usar o termo homoafetividade, para destacar que casais formados por pessoas do mesmo sexo não desejam a mera luxúria sexual, como um preconceito hoje um pouco mitigado, mas um preconceito ainda diz hoje, mas se pautam no mesmo afeto romântico, conjugal, do que casais formados por pessoas de sexos opostos. Então, pleiteou-se reconhecimento da equivalência das uniões homoafetivas relativamente às heteroafetivas. Então, invocou-se o Instituto Jurídico da Analogia. A analogia tem como pressuposto lógico que a lei disciplinou um fato e nada dispôs sobre o outro. Então, a lei dispôs sobre o casamento civil e a união estável entre pessoas de sexos opostos, mas não o reconheceu, mas também não o proibiu entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso, longe de significar uma proibição implícita, que é uma coisa que não existe no direito, significa uma lacuna, uma falha da legislação que você pode resolver por analogia. Você reconhece que as situações são equivalentes. E por que elas são equivalentes? A meu ver, elas são até idênticas. Elas são idênticas porque ambas formam uma família conjugal. A união estável e o casamento civil visam proteger a família conjugal, onde, sendo a união homoafetiva uma família conjugal idêntica ou, no mínimo, equivalente à heteroafetiva, merece a proteção do casamento civil e da união estável. Isso foi debatido na jurisprudência nos anos 2000, por aproximadamente 10 anos. Era minoritária a jurisprudência que reconhecia o cabimento da analogia, mas ela já era consolidada, até que, nos dias 4 e 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa equivalência, reconheceu que a união pública, contínua e duradoura, em comunhão plena de vida entre pessoas do mesmo sexo, é uma família conjugal que merece igual proteção relativamente à família conjugal heteroafetiva. Então, equiparou-se a união estável homoafetiva à heteroafetiva. E, como o Gustavo já mencionou aqui, equiparada a união homoafetiva à união estável, os casais homoafetivos passaram a pleitear a conversão da união estável em casamento, porque a Constituição Federal e o Código Civil dizem que o Estado deve facilitar a conversão em casamento. E, para minha agradável surpresa, a maioria dos juízes
concederam. A maioria dos juízes concedeu essa união, essa conversão. Eu costumo dizer que quem diz que o Supremo Tribunal Federal decidiu só sobre união estável e não sobre casamento, demonstra claramente que não entendeu ou não quis entender absolutamente nada do que disse o Supremo Tribunal Federal. Ele reconheceu a união homoafetiva como união estável por ela ser uma família, e o casamento visa proteger a família. E, posteriormente, nesse ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 175 de 2013, que determinou a obrigatoriedade do casamento, tanto direto quanto por conversão, pautado na decisão do Supremo e na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o caso das caríssimas Letícia e Kátia, que estão aqui na mesa, que permitiu o casamento civil direto, sem necessidade de união estável anterior, sob o fundamento de que o Código Civil não proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e que essa proibição geraria uma discriminação, violaria diversos dispositivos constitucionais. Então, depois dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, surgiu muita polêmica. Alguns juristas, agora está na moda dizer que não se é contra a união homoafetiva, mais que o Congresso Nacional, que teria que regulamentá-la. Então, enfim, adotam-se interpretações jurídicas extremamente restritivas, extremamente simplórias, com a máxima vênia, mas falaram-se que o Conselho Nacional de Justiça não poderia ter decidido como decidiu. Contudo, ele pode. Você precisa, aprofundando um pouco o estudo da resolução, você percebe que o Conselho Nacional de Justiça não usurpou competência do Congresso Nacional. Por quê? Como o deputado Jean já mencionou, a decisão do Supremo ela tem efeito vinculante. Neste tipo de ação, foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade, a decisão do Supremo tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Isso significa que ela é de obrigatório cumprimento no país inteiro. Ela tem força de lei. Então, na parte da decisão, a parte dispositiva que tem força de lei, o Supremo falou que o reconhecimento da união estável homoafetiva é, aspas, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Fecha aspas. Ora, uma das consequências da união estável heteroafetiva é a conversão em casamento. Então, é obrigatório, os cartórios de registro civil já são obrigados, pela decisão do Supremo de 2011, a converterem união estável homoafetiva em casamento civil. É desnecessário uma lei formal, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que crie esta norma jurídica autorizativa, porque essa norma já foi criada pela decisão do Supremo, que tem força de lei. E, se você pode casar por conversão, você pode casar diretamente também. Seria um contrassenso. Você estaria exigindo que a união homoafetiva passasse por uma espécie de estágio probatório da união estável para se fazer merecedora do casamento civil. Isso viola tanto o princípio da igualdade pela arbitrariedade da diferenciação entre homoafetivos e heteroafetivos, quanto da dignidade da pessoa humana. Tu estarias dizendo que a união heteroafetiva seria mais digna que a homoafetiva e, portanto, poderia ingressar no casamento civil diretamente. Porque o casamento civil, o regime jurídico, dá mais direitos e maior proteção no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o Partido Social Cristão, né, o PSC, entrou com um mandado de segurança, primeiro, contra a resolução do CNJ. O advogado, não sei o que ele pensou, que é evidente que não cabia mandado de segurança. O ministro Luiz Fux extinguiu a ação por causa disso. Como a gente tinha argumentado no Amicicuri, né, eu apresentei uma manifestação pelo PSOL, intermediado pelo deputado Jean Willis e pela Associação de Registradores do Rio de Janeiro. Extinguiu-se a ação porque não cabe o mandado de segurança contra isso. Mas o ministro Fux também falou que o Conselho Nacional de Justiça pode criar regulamentações, normas jurídicas de cunho geral e abstrato com base em interpretação direta da Constituição. Porque ele citou a decisão do Supremo na ação declaratória de constitucionalidade número 12, sobre o nepotismo. Lembrando, o nepotismo, o CNJ, ele proibiu o nepotismo no Poder Judiciário, sem lei. E o Supremo referendou isso porque isso é uma consequência lógica do princípio da moralidade administrativa que está consagrado na Constituição Federal. Então, a resolução do CNJ ela é constitucional, ela não usurpou competência do Congresso Nacional, por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma consequência do efeito vinculante da força de lei da decisão do Supremo Tribunal Federal, e porque o CNJ tem competência para fazer regulamentações gerais e abstratas com base na aplicação direta das normas constitucionais. Então, agora eu vou usar aqueles 5 minutos extras, né? Então, mas é basicamente isso. Até peço desculpa,
eu já falo rápido normalmente, mas é muita coisa para falar. A gente pode abrir para perguntas depois. Aí sobre um pouco do que o Gustavo e o deputado João eles falaram, né? Eu concordo com o Gustavo que a gente tem que tomar muito cuidado para não se aprovar algo paralelo ao casamento civil destinado às uniões homoafetivas. Você criar uma união civil paralela, uma união civil destinada apenas a casais do mesmo sexo para se reservar o casamento civil a casais de sexos opostos, isso passa a sinistra mensagem de que casais homoafetivos não seriam dignos do casamento e, portanto, o casamento deveria ser reservado apenas a casais heteroafetivos. Isso quem diz não sou eu, é a Suprema Corte do Canadá quando disse que seria inconstitucional essa diferenciação. Isso você instituiria na parte da união conjugal o regime dos separados mais iguais. No passado, nos Estados Unidos, na África do Sul, enfim, dizia-se em algum momento que negros tinham os mesmos direitos que brancos em outros lugares. Assentos com igual qualidade no ônibus, na parte de trás. Isso é segregacionista. É você ressuscitar os separados mais iguais. É um absurdo. Então, a gente tem que ter cuidado. É importantíssimo a gente alterar o Código Civil e alterar a Constituição. Assim, é um debate que a gente tem que ter cuidado. Não é necessária alteração legislativa para reconhecer o direito. Como o deputado Jean bem falou, a ausência de lei não significa ausência de direito. Na omissão da lei, o juiz julgará por analogia, diz o artigo 4º da Lei de Introdução a Normas, e você pode concretizar os princípios constitucionais para reconhecer direitos. Isso é fato. Contudo, enquanto a gente não alterar o Código Civil e a Constituição, o tema vai sempre ficar aberto à discussão. Sempre vão ter juristas reacionários ligados a associações de juristas fundamentalistas, evangélicos ou católicos, como eles se dizem, então sempre vão ter juristas se opondo o casamento civil, união estável por casais homoafetivos. Daqui 10, 20 anos, se muda a composição do Supremo Tribunal Federal e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que até me fugiu o nome, enfim, aquele cujo nome não se deve nem pronunciar, né? Enfim, ele falou, temos que chegar à presidência da República ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo for invadido por fundamentalistas religiosos, Ives Gandra da Silva Martins, tudo bem que ele já passou da idade, mas o filho dele, tem juristas conservadores. Pode ser que futuramente o Supremo mude de opinião e revogue esses avanços. Talvez não anule os casamentos já realizados, mas você depender do Poder Judiciário, você vai sempre ficar sujeito a eventuais mudanças de entendimento. Então, você alterar o Código Civil e alterar a Constituição Federal é importantíssimo. O Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, ele tem que sair do armário. Ele tem que dizer se ele é a favor dos direitos humanos universais, dos direitos humanos da população LGBT, ou se ele é homofóbico. Porque se ele negar os direitos ao casamento civil, à união estável, se ele não criminalizar a homofobia, a transfobia, ele estará sendo homofóbico. E no Congresso Nacional a gente enfrenta uma situação que transcende o cúmulo do absurdo, que é os deputados conservadores, fundamentalistas, não querem aprovar os projetos favoráveis à população LGBT, porque, enfim, tem a bancada, são conservadores, enfim, tem a população que vota neles, mas também não querem votar contra, para não serem vistos como politicamente incorretos e não serem criticados. Eles deixam a gente num limbo, e aí o deputado Jean pode falar melhor do que eu, e depois ficam pressionando o governo federal, chantageando o governo federal, falando, olha, se você votar, se você apoiar esse projeto, a gente vai chamar o Palocci para depor. Foi a história do kit escola sem homofobia. Aí vetou-se o kit naquela fala catastrófica da presidenta da República, que demonstrou ignorância, para dizer o mínimo, e, enfim, depois ficam pressionando o governo federal com esse limbo jurídico. É uma situação muito complexa. E eu queria só dizer também, vai acabar meu tempo, na questão, concordo plenamente com o deputado Jean quando ele fala que você não pode simplesmente criminalizar, a homofobia é realmente um sistema que tem que ser combatida sob diversas frentes. Então, o que eu defendo, as pautas realmente são complementares, ele está certíssimo. Eu não entendo quando há alguns setores que contrapõem criminalização a casamento civil, até porque a gente não está numa situação que precise se escolher entre um e outro, então são demandas complementares. O que eu defendo é o seguinte, o sistema penal brasileiro é punitivista. O Código Penal, a lei de racismo,
pega um viés só punitivista e não de justiça restaurativa. Então, a homofobia ela tem que ser incluída dentro do sistema penal brasileiro. Porque se você xingar um negro, um religioso, lembrando que racismo hoje é discriminação por cor, etnia, procedência nacional e religião, se você discriminar um negro, um religioso da cadeia, discriminar, xingar o gay da cesta básica, tu estás hierarquizando opressões. Então, você está dizendo que uma opressão é mais grave do que a outra. Então, ou você muda o sistema punitivo, o sistema penal brasileiro como um todo, ou você inclui a homofobia dentro do viés punitivo. Isso, claro, isso você pode também aprovar leis como o casamento igualitário. Fica uma sugestão, Jean, se você puder falar com a Maria Berenice Dias, ela quer propor o projeto de Estatuto da Diversidade Sexual por iniciativa popular. Mas talvez valesse a pena fazer audiências públicas aqui no Congresso Nacional. Esse projeto, ele recebeu algumas críticas, né, de alguns outros juristas favoráveis à causa, mas assim, ele pode ser melhorado. Então, é um projeto nessa linha que você fala da pauta propositiva. Acho que o Congresso ele tem que legislar. E eu critico muito o movimento LGBT brasileiro, esse pavor que o movimento tem de colocar para votação. Coloque para votação. No mundo, em vários lugares do mundo, o casamento igualitário foi aprovado nos parlamentos depois de derrotas em algumas vezes. Então, coloque a criminalização da homofobia para votar, coloque o casamento igualitário para votar, se bem que o projeto de casamento foi proposto agora, enfim, não tem tanta urgência como a criminalização. Se perder, apresenta de novo. Só que aí, se perder, o Congresso Nacional está se assumindo homofóbico e transfóbico. Então, eu defendo as duas pautas. Não acho que você tenha que hierarquizá-las nesse momento. Então, tanto que defendo o casamento igualitário já há muito tempo e, pela ABGLT, eu propus um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declare que há uma obrigação constitucional de criminalizar a homofobia. Porque a homofobia ela é espécie do gênero racismo. O Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 82424, disse: racismo é qualquer ideologia que pregue a superioridade ou inferioridade de um grupo relativamente ao outro. A homofobia e a transfobia se enquadram nesse conceito ontológico de racismo. O Supremo decidiu isso para falar que o antissemitismo é espécie de racismo, racismo social. Então, são pautas complementares que devem caminhar concomitantemente. Então, eu falei que eu ia aproveitar o tempo dos outros dois. Peço desculpas por falar rápido mas é muita coisa que a gente tem para falar e fico aqui à disposição para eventuais debates. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Paulo, pela sua brilhante exposição, que é advogado, mestre em Direito Constitucional e também autor do livro. Você não mostrou seu livro, né, Paulo? Então, acho que é importante mostrar. Depois você pode falar um pouquinho sobre ele. Muito bom. Então, eu passo agora a palavra a Cátia Osório, que é representante do movimento LGBT. Desculpa, Cátia, o deputado Jean Willis pediu para fazer um aviso antes, então passo a palavra para ele agora, nesse momento. Cátia, eu peço desculpas, foi a assessoria que pediu para fazer esse aviso. A assessoria sempre traz os avisos com um pouco de atraso na mesa. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte, a PEC, a proposta de emenda constitucional, depende das assinaturas de parlamentares. Nós temos que colher 171 assinaturas de parlamentares e não de cidadãos. Então, ela só pode ser protocolada se nós conseguirmos o mínimo de 171 assinaturas. Nós já temos um contingente de assinaturas já. E a ideia é que a gente faça essa força-tarefa hoje para colher o restante das assinaturas com os deputados. A assessoria vai estar disponível para dar a orientação necessária para identificar os deputados. E aí avisa que a concentração vai acontecer na entrada, no hall das comissões, é isso? Do anexo 2. Então, na entrada do anexo 2, no hall ali, na entrada das comissões, vai haver uma concentração e as pessoas das nossas assessorias vão estar com vocês, identificando os parlamentares para que vocês peçam as assinaturas, ali no busto Mário Covas. Às 13 horas, todo esse grupo que vai estar colhendo a assinatura vai tirar uma foto com a cantora Ellen Oléria, daqui de Brasília, que veio dar uma força para essa campanha aí, em prol da coleta de assinaturas, na frente do balão do casamento civil igualitário. Que vai estar onde esse balão? Na frente do anexo 2. Na frente do anexo 2 também, não é isso? E às 14 horas tem um lanche no mesmo local da concentração. Então, dado o aviso aí para vocês, tá bom?